E sai da aviação. E vamos falar aqui da colisão ocorrida agora em janeiro, nos Estados Unidos, envolvendo um helicóptero do Exército Americano e uma aeronave de passageiros CCJ, né, uma aeronave aí de médio porte que leva em torno de 70 pessoas. A colisão resultou na morte de todos os ocupantes da aeronave, do avião, aeronave de asa fixa e a aeronave de asa rotativa, que é o helicóptero, ok? Então, nós temos aqui a evolução dos tráficos das aeronaves, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, que aqui eu tenho uma aeronave aqui onde eu estou mostrando, que não teve nada a ver com a colisão em si, mas eu tenho para mim que podemos pontuar algo interessante em relação a essa aeronave e convido para que você assista ao vídeo e entenda o que e como essa aeronave pode ter contribuído para o acidente, ou então a presença dessa aeronave. Na realidade, as aeronaves aqui ao fundo, né, mais baixo, é que colidem. Então, nós temos aqui a aeronave em pouso. Aqui ainda não dá para ver direitinho, mas nós vamos mostrar em outro vídeo um helicóptero em rota de colisão e momentos que antecedem o pouso. Chegando em casa, infelizmente a aeronave se chocou, caiu no rio, partiu em três partes, se partiu em três partes, tendo aí como resultado a morte de todos os ocupantes. Ok? E aí, diante de tantas coisas que nós vamos conversar, nós vamos enfatizar dois tópicos muito interessantes. Um é a comunicação, a fraseologia, que é a comunicação técnica entre pilotos e controladores. Na minha opinião, poderia ter sido melhor e eu vou explicar isso. E a separação. De quem era a responsabilidade por separar-se? Era o piloto do helicóptero que tinha obrigação, devia de separar da aeronave que estava em pouso, o avião, ou cabia ao controlador de tráfego aéreo? Quem devia prover a separação que não foi realizada a contento? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Faço o convite para que você conheça e participe do grupo do Zap do professor Calazans. Você pode aí escanear o QR Code, ou até mesmo eu vou deixar o link do grupo na descrição desse vídeo e você pode acessar. E acessando, você vai ter acesso a muitos eventos e cursos, inclusive cursos gratuitos que o professor Calazans promove na área da aviação. Antes de nós falarmos do acidente, vou falar um pouquinho do meu currículo para mostrar um pouco da propriedade que eu tenho para falar deste assunto. Eu fui piloto comercial da aviação geral em torno de 10 anos, controlador de tráfego aéreo por 30 anos, encerrei a minha carreira no aeroporto de Congonhas. Então, eu tenho hoje 40 anos de aviação. Sou formado em Direito, especialista em Direito Aeronáutico e perito aeronáutico, e como perito na esfera judicial, tive a oportunidade de trabalhar em muitos casos como assistente técnico, até mesmo como perito, dando auxílio aí ao sistema judiciário. Encerrei minha carreira na Torre de Congonhas, eu deixo bem claro por que é a Torre de Congonhas, porque a Torre de Congonhas, eu vou explicar já já, tem uma semelhança muito grande com esse aeroporto no que se refere à evolução de diferentes tipos de aeronaves, helicópteros, avião, e quão complexo é esta operação ou essas operações e qual é o cuidado, quais são os cuidados que tanto o piloto quanto o controlador precisam ter. Como tripulante extra, então lembrando que eu fui controlador, mas exercendo, além de ser piloto comercial, tive a oportunidade de voar em muitos voos comerciais, voos nacionais e internacionais. Inclusive, tive a oportunidade de dentro da cabine, com a cabine de pilotos, com função a bordo, acompanhando a navegação, acompanhando o controle do tráfego aéreo, acompanhando a fraseologia, a comunicação,
tá? Pousamos ali, fiz alguns voos em Miami e Kennedy, tá? E também tive a oportunidade de estagiar na Torre de Nova York, dando a mim uma grande experiência sobre o tráfego aéreo internacional, como piloto e como controlador de tráfego aéreo. Isso me dá propriedade para entender o que aconteceu no aeroporto de Dallas. E sou especialista em tráfego aéreo internacional, né, e como especialista em tráfego aéreo internacional, eu estudei profundamente o tráfego aéreo, principalmente o americano, e nós vamos fazer aqui uma comparação, algumas semelhanças entre o que ocorre no Brasil e também o que ocorre no mundo afora e nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade, como tripulante, como controlador de tráfego aéreo, acompanhar o controle e acompanhar também a materialização de toda a regra de tráfego aéreo. Lembrando que no Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar também em vários aeroportos, Salvador, Brasília, Porto Alegre, Guaratinguetá, São José dos Campos. Tive a oportunidade de fazer um estágio operacional no Galeão, São Dumont e assim por diante. Como professor, fui professor na Escola de Especialistas da Aeronáutica no ICE, Instituto do Controle de Espaço Aéreo, formação de controladores de tráfego aéreo, e no ICEA também, a formação de aperfeiçoamento de controladores. Sou professor universitário, com mais de uma carreira longa, tanto no curso de graduação para aviação, como também em pós-graduação. E professor convidado na UFABC. Na Universidade Federal do ABC, nós criamos, juntamente com o professor Madeira, coordenador, foi coordenador do curso, ele é professor lá no curso de Engenharia Aeroespacial, e nós criamos um curso bem interessante, que é um curso de Direito Aeronáutico aplicado à investigação de acidentes aeronáuticos. Nós temos a intenção de renovar esse curso, foram dadas várias edições, e fica aí o convite para que você participe do grupo do professor Calazans e receba várias informações dos nossos próximos eventos e cursos, muitos deles gratuito. Na UFABC, o curso é gratuito, ok? E como professor de fraseologia, tá? A fraseologia é a comunicação técnica entre controlador de tráfego aéreo e pilotos. É como as regras, como os procedimentos se materializam. Eu também fiz o curso de extensão universitária no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, um curso de gerenciamento de crises, que também me deu aí um grande conhecimento para gerenciar a crise, uma vez que o controlador de tráfego aéreo precisa ser um expert em gerenciar crise. Ok? E aí, hoje eu coordeno um grupo de peritos aeronáuticos e faço o convite para que você conheça o site do professor Calazans. Logo mais eu deixo o endereço eletrônico e conheça a galeria, quais são e quem são os peritos aeronáuticos que trabalham com o professor Calazans. Lembrando, eu vou deixar bem claro que eu trabalhei em Congonhas, aqui é o aeroporto, na verdade, é a Torre Antiga, ficava ao norte de Congonhas, hoje a Torre Nova fica mais ao sul. Mas lembrando que aqui nós temos o controle radar, que na época era chamada de L-Control. Eu fiz parte da primeira turma, eu que inaugurei esse procedimento. Lembrando que em São Paulo, nós temos, né, uma grande frota de helicópteros, já foi, não sei se ainda é, já foi a maior, não é Brasil, São Paulo, foi a maior frota de helicóptero do mundo. E nós tínhamos em Congonhas uma evolução muito grande de helicópteros, pousando, decolando e até mesmo cruzando. Isso faz com que lembrando que essa evolução do helicóptero era compartilhada com a evolução de aviões. Então, isso nos fez tornar expert em um procedimento muito complexo, né, eclético de tráfego aéreo, tráfego da aviação comercial com o tráfego da aviação geral, envolvendo aeronaves de performances diferentes, com procedimentos diferentes. Isso nos trouxe uma grande experiência, uma grande expertise para trabalhar neste aeroporto. Então, nós temos aqui o L-Control, esses pontos em amarelo são as aeronaves em evolução. Então, aqui nós temos as duas pistas de Congonhas. Ao norte de Congonhas, nós temos uma área que é radarizada, com cobertura radar, onde eu trabalhei aqui como controle radar. E aqui
nós temos também as duas pistas, onde, além desta área, nós temos as áreas aqui ao redor, que tem também a evolução de helicópteros, e o cruzamento e pouso e decolagem de helicóptero é muito comum e é de uma intensidade de uma forma bem significativa. Repito, isso nos faz ter uma expertise e entender a evolução e a diferença entre tráfego aéreo de asa rotativa, helicóptero, e asa fixa e avião. E trabalhar com esses diferentes tipos de procedimentos requer do piloto e também do controlador de tráfego aéreo uma atenção elevada e um nível de proficiência excepcional, tá? Então, são aeroportos complexos, né, que controladores com uma experiência desejada para controlar esta situação que muitas vezes nada de perigoso, mas muitas vezes bem crítico, ok? Então vamos lá, vamos comentar rapidamente aqui o acidente, na verdade, a evolução das aeronaves. Eu vou deixar bem claro aqui, tá, que a gente vai repetir mais vezes esse vídeo aqui e vamos comentar de uma forma aqui mais interessante. Então, nós temos aqui, deixa eu dar um stop. Então, nós temos aqui as duas aeronaves evoluindo, tá? Então, eu tenho aqui o helicóptero, nesse sentido aqui, vou falar para baixo, não vou dar direção, tá? E aqui eu tenho a aeronave de asa física, que era o avião que estava ali com os passageiros. Então, percebe aqui é uma visualização radar, que as aeronaves estavam em rotas convergentes, tá? Então, vamos prestar atenção. Aqui é o transponto, indicativo da aeronave, o avião, e aqui o helicóptero. Tá? Olha só que o controlador pergunta para o helicóptero. O controlador, o PAT-25, é o helicóptero que está aqui em cima. Ô, helicóptero, você tem o avião à vista, o CRJ, né, que era o tipo da aeronave? Você tem o CRJ à vista? Então, o controlador quer saber se o helicóptero está avistando o avião que está em procedimento para pouso. Tá? Esta comunicação, lembrando que nós estamos avaliando, nós estamos analisando os momentos que antecederam o acidente. É preciso saber se houve outra comunicação anterior a esta que pudesse tratar desse assunto. Mas eu vou já enfatizar que esta comunicação que antecedeu os momentos, que representa os momentos antecedentes do acidente, é uma comunicação pobre, tá? Então vamos lá? O helicóptero. Você está vendo o avião? Posso traduzir dessa maneira. Quando o controlador faz uma pergunta, a réplica tem que ser imediata do piloto. Então, o controlador faz uma pergunta, ele fez a pergunta. E nesse momento, a próxima fase da mensagem seria o piloto responder se estava ou não avistando a aeronave. Tá? Então, vamos lá? O controlador pergunta, réplica, o piloto respondendo. Vamos ver qual é a próxima porção da mensagem. Pronto. Não foi o que aconteceu. O controlador de tráfego aéreo perguntou se a aeronave helicóptero estava avistando o avião. Antes que ele respondesse, ele deu a seguinte instrução: passe por trás da aeronave. Deixa eu deixar aqui bem claro, deixa eu explicar isso aqui, tá? Para a gente entender. Então vamos lá? Tá? As duas aeronaves estavam em rota de colisão. O controlador perguntou para o helicóptero se estava vendo. Antes que ele respondesse, o controlador já deu uma separação. Então, passe por trás dela. Então, ele estava em rota de colisão. Caberia, segundo o controlador do tráfego aéreo, o helicóptero fazer uma curva para a esquerda, ou para a direita, no caso aí para a esquerda, né, e passar atrás da aeronave e livrar. Foi isto que o controlador de tráfego aéreo instruiu. Lembrando que o controlador perguntou e, na sequência, ele já deu a instrução. Não era o correto. O correto era o controlador perguntar e a aeronave
responder se estava avistando ou não, e depois ele dá a instrução para a aeronave passar por trás. Mas tem mais coisa aí, mais coisas interessantes. Vamos voltar ao vídeo, que eu preciso comentar outros detalhes que são muito interessantes. Então vamos lá. Então passa por trás. E daí por diante, nós conhecemos a história, né? O que aconteceu. Aqui outro ponto interessante. O piloto do helicóptero solicita separação visual. Olha, essa mensagem não está clara. O controlador do tráfego aéreo já deu a separação visual, já deu a separação. Ó, você passe por trás dele. Então, a instrução da separação visual já foi dada, tá bom? E aí, quando o piloto fala, I request visual separation, fica implícito que, a partir de agora, a responsabilidade, uma vez que a aeronave estava voando segundo as regras de voo visual, a responsabilidade dele, a responsabilidade pela separação é do piloto. Mas aí eu preciso explicar mais uma coisa interessante, mas vamos lá, a instrução acaba por aqui, ele evolui e acaba colidindo. Então, vamos voltar aqui, o professor Calazans vai explicar uma coisa muito interessante no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. Presta atenção. Pessoal, a fraseologia de tráfego aéreo, conforme eu já falei, que é a comunicação entre piloto e controlador de tráfego aéreo, ela tem várias qualidades, uma delas é ser assertivo, conciso, preciso, são várias qualidades. Então, vamos lá. Eu vou repetir. Quando eu trabalhei em controle de tráfego aéreo em Congonhas, essa situação era muito comum. Mas só que a sequência das mensagens, da comunicação, da fraseologia não é esta. Tá? Então, primeiro, o controlador precisa se certificar que uma aeronave está avistando a outra. Tá? Primeiro, ele tem que se certificar, que não foi o que aconteceu aqui. O piloto, desculpa, o controlador deu uma instrução antes do piloto responder. Depois que o piloto se certifica, ou até mesmo antes, o controlador ele precisa informar ao tráfego a situação real do outro tráfego. Então, vou explicar. Para o helicóptero, o avião tornou-se o que nós chamamos de tráfego essencial. Tá? Para o helicóptero, então, o avião tornou-se um tráfego essencial. Então, o controlador deveria emitir uma mensagem tranquila. O helicóptero tem um avião, tem que informar o tipo do avião, tem que informar a posição do avião e o seu deslocamento. Essa informação nós não vimos. Então, eu estou sendo aqui, eu não estou sendo muito técnico, porque esse vídeo tem por finalidade alcançar também o, as pessoas leigam em aviação. Então, eu não vou ser totalmente técnico, mas seria mais ou menos assim: helicóptero, nós temos uma aeronave para pouso, é um C, dá o tipo da aeronave, um CRJ, um CCJ, é um Boeing, ele explica qual é o tipo da aeronave, está para pouso. Eu vou dar um exemplo, lá em Congonhas. Helicóptero, atento, nós temos um Boeing 737 da Varig para pouso na pista 17 da direita, a 1 milha da pista. Pronto. Então você dá o tipo de aeronave, dá a posição da aeronave e o deslocamento da aeronave. Quando você faz isso, essas informações fazem com que o piloto identifique aquela aeronave dentre as demais. Então, pode ser que naquele espaço aéreo tenha mais aeronaves evoluindo e o controlador de tráfego aéreo precisa ter informações inequívocas, precisas, que fazem com que ele não se confunda com qualquer outra aeronave. Essa informação, ela tem um procedimento, tem uma sequência que eu não vou destacar aqui agora. Eu não vi isso na informação do controlador de tráfego aéreo. Repito, pode ser que num outro momento essas informações foram passadas. As autoridades aeronáuticas vão chegar a essa conclusão.
pois se não foi feita, se não foi transmitida as informações conforme preconiza o regulamento, é possível que o controlador de tráfego aéreo tenha concorrido para esse acidente. É uma hipótese. Mas, por outro lado, quando o controlador falou para ele passar por trás, e ele falou que solicita uma separação visual, tá? Essas mensagens não ficaram claras. O que ele quis dizer com I request visual separation? Ele queria que o controlador separasse ou ele ia prover a sua própria separação? Isso não ficou claro. Leva-se a entender que em situação, o aeroporto, na verdade, o helicóptero estava operando em condições visuais, segundo as regras do voo visual. Nessas regras, aí é regra, tanto do Brasil quanto do americano. Quando um helicóptero ou um avião está voando, segundo as regras de voo visual, cabe ao helicóptero prover a sua separação de outra aeronave e até mesmo de obstáculo. No caso, o controlador de tráfego aéreo informa a posição da outra aeronave, o controlador de tráfego aéreo informa o deslocamento da outra aeronave e cabe, nesse caso, o helicóptero se desviar da aeronave. Isto é regulamento. E nós precisamos saber como é que essas coisas evoluíram antes, porque se nós analisarmos nos momentos que antecederam o acidente, a comunicação, esse procedimento regulamentar não foi realizado. Então, o controlador de tráfego aéreo, segundo essa pequena informação, não deu a informação correta, e o piloto, que devia prover a sua própria separação, não proveu, e nós tivemos aí o acidente. Vamos ver novamente? Lembrando que aqui eu vou falar hein, daqui a pouco hein, sobre esse tráfego aqui, ó, que eu tenho um outro avião que isso aqui vai dar muito o que falar, hein? E aí houve a colisão. Vamos ir novamente desde o início. Então, as duas aeronaves, rota de colisão, o controlador pergunta se está avistando e já manda passar por trás, né, para desviar do tráfego. Aí o piloto do helicóptero diz que está com a aeronave à vista e solicita separação visual e as coisas progridem mal até a colisão, tá ok? E aí, tá? Para mim, para mim não. Eu tenho certeza que a fraseologia, o que que é fraseologia? É a materialização dos procedimentos por intermédio da comunicação técnica. Isto é fraseologia. O que o controlador queria que o piloto fizesse? O que o piloto queria que o controlador fizesse? Esta fraseologia, repito, ela não pode ser ambígua ou deixar margens a interpretações diferentes do piloto e do controlador do tráfego aéreo. Eu já debati esse assunto com alguns pilotos, e alguns pilotos acharam uma coisa e outros pilotos acharam outra coisa. Não, a fraseologia, ela tem uma finalidade dentre várias, o mútuo entendimento. Então, houve a colisão, houve o resultado e a separação que é provida por intermédio das mensagens, da comunicação, não foi nem eficiente e nem eficaz. Agora eu vou chamar a atenção aqui, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a comparação entre a visualização radar e a visualização do que estava ocorrendo no aeroporto. Preste atenção para ver o argumento que eu vou apresentar tem fundamento. Olha que coisa interessante.
Então, nós temos aqui as aeronaves evoluindo, tá? E aqui à direita, à esquerda, a visualização radar, e à direita nós temos aqui a imagem do aeroporto. Olha aqui. Você tem aqui ao fundo as duas aeronaves que vieram a colidir. Então, você tem aqui as duas aeronaves que vieram a colidir, tá? E aqui você tem mais uma outra aeronave também evoluindo, um avião, né? Uma aeronave de asa fixa, que é este aqui, ó. Então, vamos lá? A aeronave progride, percebe que esse avião aqui também progride. E aqui na direita agora, olha só aqui, essa outra aeronave. Aí eu vou fazer uma pergunta. Esta pergunta precisa ser muito bem respondida. Uma vez que o controlador de tráfego aéreo, por hipótese, não deu a posição precisa da aeronave que estava pousando, é possível que o helicóptero tenha confundido esta aeronave? Uma distração, ele não viu esta e confundiu o tráfego que estava sendo informado pelo controlador como sendo este aqui? Essa pergunta não é de total absurdo, hein? Repito, eu, como controlador de tráfego aéreo, já vi situações que confusões similares foram feitas por pilotos e às vezes controladores. Então, o que eu estou falando aqui não é de total absurdo. Dependendo da posição do piloto na cabine, da direção da cabine no momento, é possível que ele tenha confundido com esta aeronave aqui, tenha desprezado essa aqui. É possível. Essa aeronave estava voando para baixo, nariz para baixo, descendo, tá? Então, o comportamento, a atitude dessa aeronave pode, olha o que eu estou colocando na fase de possibilidade, ter confundido a aeronave. Então, nós temos aqui, será que isso é possível? Então, vamos lá, aqui, ó. Tá? Claro que ele colidiu, aí quando ele colidiu, pessoal, se ele colidiu é porque ele não viu. Se ele tivesse visto, não teria colidido. Mas antes da colisão, antes dele fazer a manobra, será que ele fez a manobra considerando essa outra aeronave que não tinha nada a ver, em tese, em princípio, com o que ele pretendia? Tá aí uma boa pergunta. Essa aeronave aqui, ó. Essa aeronave aqui em cima é esta aqui. Lembrando, cuidado, para quem não, eu tive a oportunidade de fazer muitos voos no período noturno. Voos em período noturno, você perde muitas vezes noção de profundidade e distância. E repito, esta não é uma colocação esdrúxula, dependendo do deslocamento do helicóptero, dependendo da posição que o piloto estava na cabine em relação à trajetória, é possível que ele não tenha visto a aeronave e tenha reportado. Marcos Calazans, ele reportou para o controlador de tráfego aéreo que viu. Ele reportou que viu, tá? Mas eu, como controlador de tráfego aéreo, já instruí a aeronave reportou que estava avistando na realidade, se confundiu com uma outra aeronave. Fica aí a pergunta, fica aí a pergunta, e as autoridades aeronáuticas vão responder isso aí. Infelizmente, os pilotos não estão aí para explicar para nós. Outras considerações. Estamos caminhando para o final, vamos fazer algumas considerações, né? Na realidade, esse acidente tem muita coisa para a gente considerar, tá? Muitas. A gente não vai, nesse pequeno vídeo, conseguir explorar tudo. As condições meteorológicas eram favoráveis. Então, tinha visibilidade para que o piloto de helicóptero fizesse um voo visual. Então, as condições meteorológicas não foram, no meu ponto de vista, não foram fatores contribuintes. Alerta, o TCAS. O TCAS é um procedimento, desculpa, é um dispositivo que alerta a proximidade de outras aeronaves. Para isso, o transponder tem que estar funcionando e das duas aeronaves estavam funcionando. Alguém me perguntou, Calazans, o TCAS não informou, por exemplo, para o piloto que estava pousando, a proximidade do helicóptero? Ora, às vezes isso acontece. Eu, como controlador de tráfego aéreo,
muitas vezes provi separação regulamentar, e a aeronave ficou tão próxima da outra, e o piloto questionou: olha, tem uma aeronave perto de mim aí, tem uma aeronave se aproximando. E, e o controlador informa: olha, essa aeronave que está próxima é um helicóptero que já foi separada, ou, nesse caso, é um helicóptero que tem a sua aeronave à vista e está provendo separação visual da sua aeronave. Então, quando há indicação de proximidade de uma aeronave indicada pelo TCAS, o controlador, até mesmo antes do piloto argumentar, perguntar, o controlador ele informa. Então, se houve sinal de aeronaves próximas, essa proximidade ela pode ter sido suprida por uma informação do controlador de tráfego aéreo, ok? Frequências diferentes. Olha, eu não acredito que essas duas aeronaves, naquele momento, estivessem em frequências diferentes. Eu não acredito. A gente viu ali em Congonhas, eu mostrei ali para vocês o Aerocontrol, que fica ao norte do aeroporto, e o aeroporto. Lá em Congonhas, esses dois setores operam em frequências diferentes. Mas quando a aeronave vai cruzar o aeroporto, quando ela vai cruzar o aeroporto, ela fica na frequência da torre, na mesma frequência. Agora, se a aeronave cruzar naquele setor, fica em frequência diferente. É possível que as duas aeronaves estivessem em frequências diferentes, falando com controladores diferentes? É possível, mas eu preciso deixar bem claro, tá? Quando isso acontece, existe normalmente a figura do supervisor, controlador supervisor ou controlador coordenador. Então, quando eu tenho duas aeronaves controladas por controladores diferentes em frequências diferentes, haverá um coordenador, como o próprio nome diz, coordenando. Controlador um, atento o helicóptero ali. Coordenador 2, atento o avião de asa fixa. E esse coordenador vai informar os dois controladores. Isto se tiver em frequências diferentes. Repito, em Congonhas, muitas vezes o cruzamento era feito sobre a pista. Nesse caso, as duas aeronaves estavam na mesma frequência. Às vezes, o cruzamento era feito lá atrás, lá no air control, lá na área radarizada. Então, a aeronave estava fazendo o cruzamento lá atrás, na frequência do air control, radar, e a aeronave estava vindo para pouso na frequência da torre. E aí precisa ter a figura do coordenador. Isso precisa ser muito coordenado. Lembrando que espaço aéreo congestionado crítico como Congonhas requer um elevado nível de proficiência dos controladores de tráfego aéreo. Então, lembrando que um controlador só não dá para resolver isso. No mínimo três para uma boa coordenação. Responsabilidade do piloto do avião. Ele estava fazendo um pouso, segundo o regulamento. O pouso provavelmente está fazendo um pouso IFR, ainda que não fosse IFR, a prioridade é do avião. Então, naquele caso, se alguém tivesse que ser penalizado em termos de desvio de rota, essa penalização devia caber ao piloto do helicóptero, ao helicóptero. Então, dentro do regulamento, qual a responsabilidade do piloto do avião? Manter-se na aproximação conforme orientado pelos controladores de tráfego aéreo. Se ele tivesse visto a presença ali de um helicóptero muito próximo, ele poderia reportar ao controlador e o controlador ia prover a separação do helicóptero. Então, caberia ao avião prosseguir para o pouso. Responsabilidade, na minha opinião, ele foi vítima da vítima da vítima. Quantos controladores? Repito, eu estou gravando esse vídeo aqui 24 horas após o acidente. E conforme a gente vai acompanhando as notícias, mais informações vêm vindo. Eu ouvi dizer, isso vai ser comprovado, que havia um só controlador cuidando das duas aeronaves. Cuidado! Se as duas aeronaves estivessem na mesma frequência, o erro, o problema era menor. Agora, se as duas aeronaves estavam em frequências diferentes, se tivesse um só controlador, a situação é sim
muito complicada, pois um controlador não aguenta a carga de trabalho em duas frequências. É totalmente inviável isso. Então, se isto for verdade, que um controlador estava operando duas frequências, nós podemos cogitar ou perguntar sobre a culpa concorrente do controlador de tráfego aéreo. E aqui, finalizando, vai um alerta aos controladores de Congonhas. Eu trabalhei em Congonhas e faço um alerta. Conheço, hoje não conheço os controladores que estão lá, talvez um ou dois, mas aos meus amigos, companheiros, muito cuidado, que esse acidente nos Estados Unidos possa servir de alerta, possamos aumentar a nossa consciência situacional em relação aos regulamentos e também em relação à fraseologia, à comunicação, para que nós possamos manter o tráfego aéreo seguro. Fica aqui um alerta aos nossos colegas controladores. Caminhando para o final, fica aí o convite para você participar do nosso grupo e receber mais informações sobre os nossos eventos. No site do professor Calazans, você encontra muitos eventos, cursos, muitos deles gratuitos, tá bom? E também você pode fazer contato com o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, e também o nosso telefone, que é o Zap, é o 11 9 8693 6733. No nosso canal do YouTube, nós temos ali uma série de videoaulas, tratando de muitos outros acidentes. Fica aí o convite para você se inscrever e ativar o sininho, pois todas as vezes que você ativar o sininho, você vai receber os nossos novos vídeos. Lembrando que o professor Carlos fez uma síntese, há muitas coisas a serem discutidas. Eu levantei aqui mais na esfera das perguntas. Professor Calazans não acusa, professor Calazans pergunta, mas eu tenho a real certeza que esses pontos que eu levantei serão os pontos cruciais para a investigação desse acidente. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.